Vamos falar sobre medidas provisórias. Sávia Barreto, Brasília discute essa possibilidade de aprovação das medidas provisórias, as MPs que tramitam no Congresso Nacional. E tem algumas delas que são muito importantes, que tratam inclusive de, por exemplo, FUNASA. Está na medida provisória, um órgão que é importantíssimo para o nosso país. Como é que está esse debate por aí? Olha, eu conversei com o deputado federal Flávio Nogueira, que é do PT, e ele terminou vocalizando um sentimento que a gente percebe da bancada do Nordeste de um modo geral, que é de que, nesse caso da FUNASA, a MP vai caducar. Porque, assim, depois de 120 dias, né, que o presidente termina promulgando essa medida provisória, o Congresso precisa referendar. E se não referendar, caduca, não vale mais. Então, nesse caso, seria uma forma da base não fazer um confronto direto com o presidente Lula, mas, por outro lado, dar o seu recado. E nesse caso da FUNASA, é mais importante atender às bases, aos municípios, principalmente os menores municípios, porque a FUNASA faz cisternas, uma série de obras de saneamento que, para o Nordeste, são muito importantes. Então, o deputado Flávio Nogueira conversou com a gente, explicou como é que está esse sentimento hoje, Joelson. Vamos ver o que disse o deputado Flávio Nogueira a respeito da apreciação da medida provisória. Tem uma medida provisória que está extinguindo a FUNASA. Ela tem um prazo de ser votada. Não sendo votada, caduca. Caducando, não está extinta a FUNASA, não fica extinta a FUNASA. E eu acho também, eu vou até adiantando, é melhor ficar mesmo caducando, porque eu acho que ela não passa. Se ela colocar no plenário, dificilmente os deputados, principalmente, mais uma vez, do Nordeste, não votará a favor da extinção. Olha só, essa informação é interessante, sabe? Porque muita gente não sabe, mas os governos, as prefeituras, né, tentam evitar uma derrota em plenário. Portanto, antes de botar para votar, vamos saber se passa ou se não passa. Para que expor o placar, né, daquela maneira? É só essa medida provisória? E que relação existe entre essa dificuldade de votar a MP da FUNASA e aquela dificuldade de diálogo, que me parece já está superada, entre presidente do Senado e presidente da Câmara? Nesse caso, são dois assuntos diferentes, apesar de que o cenário é o mesmo, é o Congresso, mas no caso da FUNASA, os deputados, enfim, a bancada do Nordeste, de um modo geral, acredita que o governo interpretou mal. Por quê? Porque houve o governo de transição ali, né? Houve um relatório que apontava que a FUNASA seria melhor extinta e redistribuídas as suas atribuições para o Ministério da Saúde e Ministério das Cidades. E foi isso que o governo Lula fez, junto com a reforma administrativa, a reforma ministerial, uma série de MPs. Só que, de todas essas MPs, a da FUNASA foi a que realmente pegou no calo dos deputados do Nordeste, porque eles perdem indicações, perdem cargos federais, perdem também um local muito específico para fazer política, para fazer essa distribuição de cisternas, de obras de saneamento básico. São obras populares, são obras que terminam dando também um retorno eleitoral, um retorno político. A gente não pode tirar isso dessa equação para analisar por que há tanta pressão a respeito da FUNASA. Então, acho que é bem isso que você falou, Joelson. O governo não quer e não vai colocar esse placar aberto, mas a medida caducando, perdendo a validade, talvez seja a melhor forma de equacionar essa questão, e será uma derrota para o governo, mas é uma derrota silenciosa. Não vai ser aquela derrota que, de fato, a gente vai fazer uma análise e dizer, olha, o governo está perdendo base, não está. Até porque deputados do PT, parlamentares da base, são os que mais defendem a volta da FUNASA, né? Principalmente por conta desse ser um órgão tão importante e tão forte no Nordeste, onde o presidente Lula foi tão bem votado, região que foi crucial para a vitória dele nessas eleições.